o Espírito Santo ele diz assim, através do apóstolo: e agora digo isto, irmãos. O que ele diz? Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, veja bem, nós temos falado sobre o reino de Deus, nós temos a consciência de que a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas que frequentam religiões, igrejas, inclusive a Igreja Universal, nós temos a consciência de que a maioria ainda não entrou no reino de Deus. Também cremos que alguns entraram, mas saíram. E até permanecem na igreja, mas saíram. Inclusive, fazendo aqui uma nota, você que domingo esteve na igreja, você lembra do testemunho do Gabriel? Gabriel, ele chegou a ser bispo de uma denominação evangélica, um bispo que administrava 40 igrejas desta denominação. Aí, um dia, ele foi fazer um serviço, porque ele era de uma denominação onde o bispo também pode ser empresário. Inclusive, entenda, pastor e bispo da Igreja Universal, ele não é outra coisa que não seja pastor e bispo. Ele é pastor, ele vive para isso. Isso faz uma grande diferença. Você sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Um dia nós vamos falar mais a esse respeito. Aí, ele como empresário foi fazer um trabalho na Igreja Universal. Ele ganhou um contrato de licitação e ele foi visitar a EBI da Igreja Universal, a escolinha bíblica que nós temos aqui, como nós temos aqui. Aí, chegando lá, ele ficou encantado com a escolinha, o tratamento com as crianças. Nasceu nele a curiosidade de assistir uma reunião. Quando ele assistiu a reunião, ele descobriu. O que ele descobriu? Que ele não tinha o Espírito Santo. Ou seja, ele descobriu que ele tinha um título de bispo, mas a vida dele não estava no reino de Deus. Ele disse assim: eu vivia um inferno, havia conflitos dentro de mim, constantes, eu me sentia um homem vazio, meu casamento era um inferno, ou seja, eu vivia de fachada, não tinha paz. Então eu descobri que eu não tinha o Espírito Santo, que eu não estava no reino de Deus. Uma outra coisa importante que ele mencionou foi que na denominação a qual ele frequentava, existia uma doutrina que dizia: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. Quando você lê a Bíblia usando a sua cabeça, usando a sua capacidade de raciocínio, você vê que Deus colocou reis no trono e tirou reis do trono. Você vê que, por exemplo,
Ananias e Safira, que eram convertidos, batizados nas águas, mentiram para o Espírito Santo e acabaram morrendo, perdendo a sua salvação. Então nós temos a consciência, repito, de que muitas pessoas que pertencem a uma religião, a uma igreja, inclusive a Igreja Universal, ainda não estão no reino de Deus. Por que não está no reino de Deus? Leia de novo aí. Por quê? Porque ela ainda é carne. Né? Quando o apóstolo falou assim, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ele está falando o seguinte: quem ainda é dominado pela natureza humana, né? Quem é nascido da carne, natureza humana, não pode herdar o reino de Deus. Eu vou simplificar. Jesus disse: quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, tampouco entrar no reino de Deus. Compreende ou não? Então, muitos, inclusive pessoas que estão dentro da Igreja Universal, ainda não são nascidas do Espírito Santo, por isso ainda não estão no reino de Deus. E outras, um dia entraram no reino de Deus, mas acabaram saindo do reino de Deus, estão na igreja, mas já não está no reino de Deus. Saíram por quê? Saíram porque voltaram à prática das coisas passadas. Voltaram à prática do pecado. De uma forma muito sutil, o diabo foi trabalhando, e nós falamos muito sobre isso no estudo da defesa da fé, sim ou não? De uma forma muito sutil, o diabo foi trabalhando pela internet, muitas das vezes usando pregadores. A Bíblia diz que o diabo, ele se passa como um anjo de luz para enganar. Então, muitas pessoas que estavam no reino de Deus, por falta de vigiar, acabaram sendo influenciadas pelo mal, voltaram à prática de coisas passadas, mais ou menos assim: nem tudo é pecado. Quem já ouviu isso? Talvez você seja aquela pessoa que anda falando isso, né? De fato, nem tudo é pecado. Mas às vezes a pessoa começa a usar essas frases para justificar pequenos erros. Começa a fazer concessões. Aí é tudo que o diabo quer. O diabo engana. Então, está claro isso? Está bem claro isso para você? Nem todos estão no reino de Deus. E se a pessoa morre fora do reino de Deus, o que vai ser da alma dela? Pense, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Jesus se preocupou em falar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus disse isso
porque isso é de grande importância, é priori ou prioridade para aqueles que querem Deus na sua vida, querem viver hoje e na eternidade com Deus. Você tem que entrar no reino de Deus, e se você já entrou no reino de Deus, você tem que permanecer no reino de Deus. Eu estava vendo eu estava pesquisando, isso há muito tempo atrás, eu estava pesquisando como ser um cidadão, né? Um cidadão de qualquer país, mas vamos falar cidadão americano. Bom, eu estava lendo, né, sobre o processo de naturalização para você ser um cidadão americano, né? Então, por exemplo, se você nasceu em outro país, mas o seu pai, ele é americano, você se enquadra na condição de ser um cidadão americano, você se enquadra. Se você prova isso na justiça americana, então você se enquadra para ter cidadania americana. Mas não é só isso, não é só isso. Você tem que ter, né, uma idade, você tem que ser maior de 18 anos, né? Você, além disso, tem que dominar a língua, ou pelo menos, vamos dizer, 50% da língua, você tem que falar inglês. Você tem que falar inglês. Você tem que ter uma ficha limpa. Se você tiver algum crime ou algum delito, você não tem como ser cidadão americano. Quer dizer, ninguém se torna cidadão americano assim, eu vou lá, vou fazer uma ficha e pronto. Não. É feito uma investigação sobre a sua vida. Você tem que atender todos os requisitos. Você tem que se submeter às leis daquele país. Aí tem um detalhe: tem alguns que eles querem entrar nos Estados Unidos e viver de maneira ilegal. Aí paga o coiote. O coiote leva ele pelo México. Faz um sacrifício tremendo, até entra nos Estados Unidos. Até entra. Mas ele não é reconhecido pelo país. Não é reconhecido. Ele vive de maneira ilegal. Está sujeito a ser deportado, expulso do país. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Por quê? Lá no livro de Mateus, olha só que bacana, Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, o que diz aí? Os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, quer dizer, ficou cheio de cólera,
e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, até aqui, eu creio que você entendeu. Jesus está fazendo um paralelo, uma comparação entre o reino dos céus e o homem que celebrou as bodas de seu filho. O que ele fez? Ele chamou os seus servos e falou assim: vá e chame aqueles que estão sendo convidados, aqueles que já foram convidados. Fala para eles virem para a festa de meu filho. Os servos foram e convidou um disse: não, eu estou muito ocupado, eu vou trabalhar no campo. Convidou outro falou assim: não, eu não vou para essa festa não. Quer dizer, desprezaram. Outros, além de desprezarem, pegaram servos, maltrataram servos e mataram servos. Quando o rei soube da notícia, como é que o rei ficou? Cheio de cólera. E mandou, como diz aí, mandou o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. É forte ou não é forte? O reino de Deus está preparado. A vida eterna está preparada. Mas, infelizmente, há pessoas que, por desprezarem o chamado para o reino, o chamado para a salvação, por desprezarem, por priorizarem outras coisas, não são dignas. Não são dignas. As pessoas, elas fazem de tudo para, às vezes, entrar em um país, como eu disse, Estados Unidos, porque quer ganhar dinheiro. E sacrifica o casamento, e sacrifica a família. Deixa para trás filhos, esposa. Às vezes se submete a viver numa situação humilhante em outro país, porque quer ganhar dinheiro. Mas quando se fala de se esforçar, sacrificar, se dedicar, renunciar para entrar no reino, ela diz não. Ou seja, não são dignas. O rei disse: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então ele chamou novos servos e falou assim: agora faz o seguinte, já que os que eram convidados não quiseram, vocês irão e convide a todos que quiserem. Todos que quiserem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Amém, gente? Então, dessa vez, eles convidaram os que não foram convidados, e eles vieram, de maneira que a sala da boda, a sala da festa, vamos dizer, o reino, ficou cheio. Aí no versículo 11, para terminar, diz: e o rei, entrando para ver os convidados, o que diz aí? Viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Como você entrou aqui sem veste nupcial? Como? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o
de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós teremos muitas coisas para falar com respeito a essa parábola, a esse ensinamento de Jesus, mas o que eu quero apontar aqui, o que eu quero notar aqui, apontar aqui, é que ninguém pode entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Não há como você entrar vestido de suas vontades, não há como você entrar vestido de seus sonhos pessoais, planos e projetos pessoais. Não há como você entrar vestido de pecado. Por isso Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ninguém pode entrar de qualquer maneira, e ninguém pode permanecer no reino de Deus de qualquer maneira. Está claro isso, gente? Sim ou não? E eu sei que eu estou falando aqui, e alguns, sabe, a cabeça, o pensamento está tão assim voltado para a solução dos problemas, está tão voltado para as coisas do cotidiano, necessidades materiais, sabe, está tão concentrado nos seus planos pessoais, que eu estou falando algo tão espiritual, que para ela isso é como falar outro idioma, falar chinês. Mas eu estou falando para você a fim de lhe despertar. Não são todas as pessoas que estão no reino de Deus. A maioria não está no reino de Deus. E você corre o risco de perder a sua salvação. E aí você também entende o porquê do vazio que há dentro de você, o vazio que você carrega, o vazio na sua alma. Esse vazio se dá porque você ainda não está no reino de Deus e o reino de Deus não está em você. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não pode. Ou seja, para você entrar no reino de Deus, você tem que sacrificar, renunciar sua vontade. Você tem que querer mudar. Você tem que deixar de ser o homem que você é. O homem que você é. Eu falava para os meus companheiros antes de começar a reunião. Como eu já disse, se você tem um pai americano, ainda que você não nasceu nos Estados Unidos, você se enquadra para ser um cidadão americano. Nós nascemos fora do reino de Deus, mas o nosso pai, que se chama Jesus, ele é do reino. Ele é do reino. Então nós nos enquadramos. Quando você faz dele o seu pai, quando você obedece ao seu pai, quando você segue os conselhos do seu pai, e assim você mostra que ele é seu pai, então você se enquadra também para ser um cidadão do reino.